Olá, sejam bem-vindos a mais um Sarau Virtual Juntos em Casa, uma iniciativa da Diretoria de Cultura promovida pela PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Paraná. Como vocês sabem, um dos objetivos do nosso sarau é encontrar uma maneira de estarmos juntos, conhecendo a comunidade da nossa universidade, sejam os professores, os alunos, os agentes que estão neste momento na universidade e os que já estão aposentados. A partir de hoje, nós vamos inaugurar uma série do sarau muito importante para conhecermos agora um campus por vez. E para inaugurar esta série, vamos conhecer o campus de União da Vitória. Meu nome é Ludmiła Pawlowski, sou fonoaudióloga, venho de uma pequena cidade chamada Wolsztyn, localizada no oeste da Polônia, perto de Poznań. Cheguei no Brasil em 2010. Desde 2015 moro em União da Vitória, onde fui convidada para ministrar curso de língua polonesa para a comunidade e foi assim como me fixei nesta cidade. Virei empresária, atuo na área de cultura e educação polonesa, coopero com instituições polônicas, principalmente da região do Contestado, mas também ensino a língua à distância. No Brasil, organizo eventos culturais étnicos e desde ano passado sou vice-presidente do Clube Literário Władysław Reymont, com sede em Porto, União da Vitória. Foi fundado em agosto de 2019 e reúne poloneses, descendentes de poloneses e apreciadores da cultura polônica em suas mais diversas expressões e manifestações étnicas na região de Porto, União da Vitória. Objetiva integrar ações e atividades de forma a enaltecer a identidade trazida pelos imigrantes no século XIX, articulando-a com a Polônia contemporânea e, dessa maneira, potencializa uma agenda cultural pautada em encontros de socialização, eventos, cantos, danças, cursos temáticos, visitas às comunidades, grupos de estudo, concursos, manifestações artísticas, recepções aos visitantes, estudo do idioma, culinária, artesanato e folclore. Por parte do campus União da Vitória da Unespar, estão sendo desenvolvidos 6 projetos de extensão e que cooperam com as sessões do nosso clube literário. E temos esperança que, no que tange às questões polônicas, campus de União da Vitória da Unespar torne-se referência e visitação obrigatória para pesquisadores, professores e demais interessados. Vale a pena lembrar que a universidade, além de suas funções didáticas e pesquisadoras, também recebe de nós, da comunidade, uma boa ferramenta para construir e desenvolver relações com o mundo ao redor. A parceria, como no nosso caso, deve ser tratada como um elemento relevante de atuação tanto da universidade quanto por parte da sociedade. E me parece que assim, trabalhando juntos, conseguimos moldar uma sociedade baseada no conhecimento, o que é um dos maiores desafios do mundo atual. Temos diversas maneiras de estar numa cidade e muitas vezes chegamos nela por diferentes motivos, vindos de outros países, de outras cidades, mas depois tornando essa cidade o nosso lar. Assim é a experiência de quem mora em União da Vitória, como vamos perceber no próximo vídeo. Olá, sou Sandra Salete, sou professora do Colegiado de Pedagogia aqui do campus de União da Vitória da Unespar e hoje o Sarau Virtual está visitando as nossas cidades. Nossas cidades porque nós moramos em cidades gêmeas. De um lado, União da Vitória, que é do estado do Paraná, e passando a linha do trem, nós temos Porto União, Santa Catarina. E as duas cidades compõem
a nossa morada. E são cidades que me acolheram e acolheram a minha família e às quais eu tenho muito carinho. Para poder participar hoje, eu escolhi um poema de um amigo meu, também professor do campus, o professor Caio Ricardo Bona Moreira. O professor Caio é uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária e uma competência poética que me encanta. Então eu escolhi, ele tem esses 3 livros, dentre muitos, mas desses 3 livros que eu gosto muito, eu escolhi um poema desse livro para falar um pouquinho dos locais e das lembranças que esses locais aqui de União da Vitória e Porto União causam a mim e a minha família. Então, para isso, eu escolhi algumas fotos, e são fotografias que foram tiradas também por uma pessoa que tem muita sensibilidade, que é a Ana Luísa, que é minha filha, e eu acho que por essa demonstração artística e poética, a gente vai fazer uma homenagem à União da Vitória, Porto União, que tanto nos acolheu, e como eu sempre falo para a Helena, a minha neta de 2 anos, que o poeta é aquele que planta sementinhas em forma de palavras, e essas sementinhas, quando crescem, se tornam grandes sentimentos que descrevem um pouco o que a gente sente. Ela não entende muito bem ainda tudo isso, mas eu tenho certeza que com o tempo e com as leituras e o amor que ela já tem pelos livros, ela vai compreender quão importante são os livros, é a literatura e a poesia na vida da gente. Então, com vocês, um pouquinho de União da Vitória, Porto União, da arte da Ana Luísa e do poema do professor Caio. Um abraço. A cidade envelhece, como o corpo da mulher amada, ganhando com o tempo menos tempo e mais graça. O seu mapa, sem maiúsculas, assim cresce e se retraça. Mais ruas, mais becos, mais bosques e beiradas. Essa cidade tão minha, tão sua, sabe do meu ciúme, mas altiva, snob, não se retrata cheia de curvas e ares. Além do espaço euclidiano, insiste em ser de todos a minha namorada. Segundo o livro Mania de Explicação, da Adriana Falcão, sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. E nesse momento em que estamos nos cuidando dentro das nossas casas, na medida do possível, temos recebido vários recados, talvez, do nosso coração. E quer uma linguagem melhor do que a poesia para nos falar sobre isso? Olá, meu nome é Paola, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Unespar, Campus de União da Vitória. Também sou contadora de histórias e faço parte do projeto Senta que lá vem história. E hoje estou aqui para trazer uma contação a vocês. Por isso, senta que lá vem história. Havia uma ilha. Nela habitava todos os sentimentos. Habitava a alegria, habitava a tristeza, também a sabedoria e o amor. Certa vez, seus habitantes ficaram sabendo que a ilha afundaria. Pois é, então rapidamente todos começaram a organizar seus barcos e sair daquela ilha. Mas o amor, que tinha tanto amor, resolveu ficar ali até os últimos minutos da ilha. Pois bem, o mar começou a subir e a ilha a afundar. E o amor percebeu então que se afogaria se continuasse ali. Resolveu pedir ajuda aos barquinhos que por ali passavam. E naquele instante passou o barquinho da alegria. O amor então foi pedindo: alegria, por favor, leva-me contigo. Mas a alegria estava tão alegre, sorridente, que nem ouviu o que o amor pediu. E assim a alegria, pulando ondas, sumiu lá no horizonte. De repente, eis que o amor avista o barco da tristeza. Então vai pedindo: tristeza, por favor, leva-me contigo. E a tristeza, triste,
respondeu: ai, amor, sinto muito, mas eu estou tão triste que não quero companhia. Vou ir sozinha. E assim foi. A tristeza sumiu com seu barquinho lá no horizonte. O amor, então, avistou o barco da riqueza e foi pedindo: riqueza, por favor, leva-me contigo. Mas a riqueza... ai, amor, sinto muito, meu barco está cheio de ouro e de prata, não tem lugar para mais ninguém. E assim a tristeza também foi navegando até sumir lá no horizonte. O amor, então, avistou o barco da vaidade e foi pedindo: vaidade, por favor, leva-me contigo. Mas a vaidade: ai, amor, sinto muito, mas meu barco é novinho, a tintura tá fresca, então você pode riscar. Não posso te levar comigo. E assim foi a vaidade embora. O amor, perdendo suas esperanças, de repente ouve lá longe: amor, venha, suba em meu barco que eu te levo comigo. O amor então ficou tão feliz, subiu rapidamente naquele barco e assim foram navegando e navegando. De repente, eis que o barco da sabedoria passa ao lado deles e diz: bom dia, amor, bom dia, tempo. Então o amor percebeu que somente o tempo é que poderia levar tanto amor. E esta foi a história Ilha dos Sentimentos, que entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. A expressão da diversidade na comunidade que vivemos, ela pode ser expressa de diferentes maneiras. Pela culinária, pelas expressões artísticas, pela língua, por certos jargões e ditados e também pela dança. Vejam que lindo exemplo esse que vamos assistir. Olá, eu sou Charlene Amarante, sou terapeuta, sou bailarina e trabalho com a dança como ferramenta de expressão e também ferramenta terapêutica. Faço parte do Clube Literário Wacław Raymond e do Observatório Polonês. E hoje eu convido a todos a conhecerem um pouquinho da dança cigana polonesa ou Polska Roma.
pessoas estão dizendo que este momento que estamos vivendo é um momento para nos reinventarmos. Mas quem é professor sabe que desde que começamos nesta carreira, continuamente estamos nos reinventando, sempre atentos ao contexto em que estamos inseridos, com a comunidade que estamos trabalhando e ao conhecimento que queremos transmitir. Vejam a próxima apresentação. Olá, pessoal! Meu nome é Kátia Sabai, sou contadora de histórias, faço parte do projeto Senta que lá vem História da Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória. Já sou formada em pedagogia no campus, concluí a minha graduação no ano passado, atuo como pedagoga e hoje venho trazer uma história para vocês. A história é a lenda do tamborzinho. Dizem que a primeira viagem até na Lua foi feita por um macaquinho de narizinho branco. Ele era morador lá da Guiné-Bissau. Lá viviam muitos macaquinhos de narizinho branco. Eles sempre viam aquela lua sozinha, triste lá no céu. E um dia eles queriam trazer a lua para brincar com eles. Mas como é que eles fariam isso? Um macaquinho teve uma ideia. Pegou uma corda, fez um laço, jogou lá em cima. Mas a corda era muito curta e não chegou até lá na lua. Um outro macaquinho teve outra ideia. Construiu uma escada enorme. E os macaquinhos foram subindo, 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 subindo. E não conseguiram chegar até na lua. A escada não era grande o suficiente. Sabe que tinha um macaquinho muito pequeno, o menor de todos. Mas ele era muito esperto e ele teve uma grande ideia. Sabe que ele pensou, olhou, eles eram em tantos macaquinhos, que ele pensou, por que não subir uns em cima dos outros? E foi isso que eles fizeram. Foi lá, primeiro o macaquinho mais forte até o menorzinho. Foram subindo, 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 subindo. Mas era tanto macaquinho que o primeiro lá embaixo começou a tremer e blum! Caíram todos. Todos não. Um macaquinho ficou lá em cima com a mãozinha segurando na lua. O menor macaquinho de todos, aquele que teve a ideia. A lua, então, ajudou ele a subir. Ele subiu lá, brincou, brincou, brincou com a lua e ganhou da lua um presente. Ganhou um tamborzinho da lua. Nossa, ele vivia tocando, tocando, tocando seu tamborzinho na lua. Mas passou-se um tempo, o macaquinho começou a ficar triste. Ele começou a se sentir sozinho. Ele estava sentindo falta de pular nas bananeiras, de pular pelos cocais, de correr pela África, de brincar com todos os macaquinhos de nariz branco. A lua viu que ele estava triste e perguntou: por que é que você tá triste, macaquinho? Eu te dei um tamborzinho para você ficar feliz. Aí o macaquinho falou: é que eu tô sentindo saudade de todos os meus amiguinhos lá da África. Estou sentindo saudade das bananeiras, dos cocais, de tudo. A lua viu que ele precisava de ajuda. A lua teve uma ideia. Deu o tamborzinho pro macaquinho, pediu que ele agarrasse o tamborzinho com muita força, pegou uma corda, amarrou no macaquinho e falou: eu vou soltar você pela corda até lá na terra, mas você não pode tocar o tamborzinho no meio do caminho. Você toca o tamborzinho quando estiver com os 2 pezinhos lá na terra. Aí eu corto a corda e você volta para os seus amiguinhos. E assim a lua fez.
O macaquinho agarrou seu tamborzinho e a lua foi soltando, 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 soltando a corda. E lá no meio do caminho, o macaquinho começou uma vontade de tocar aquele tambor, uma vontade de tocar. Ele pensou, mas se eu tocar bem baixinho, a lua nem vai ouvir. E ele começou a tocar bem baixinho o seu tambor. Mas ele foi se empolgando, se empolgando, se empolgando e foi tocando o tambor com muita força. E a lua ouviu, pensou, ele já deve estar lá na terra. E o que a lua fez? Check a corda. A lua cortou a corda e coitadinho do macaquinho, ele estava no meio do caminho. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo e ploft no chão. Ai, meu Deus do céu, como é que a lua ia saber que o macaquinho ainda não estava na terra, que estava no meio do caminho? Ele não tinha como saber. Então, o macaquinho, caído lá nas terras da África, sozinho, passou por ali uma menina. A menina olhou o macaquinho e perguntou se ele precisava de ajuda. Ele disse que não precisava de ajuda, mas que ele tinha trazido um presente que a lua deu para ele e que ele queria mostrar para todo mundo da África. E pediu que a menina corresse por todos os cantos e chamasse todo mundo. Não demorou muito, todo mundo começou a sentar perto do macaquinho, esperando para ver o que é que ele tinha trazido. O macaquinho então mostrou para todo mundo o tambor que ele tinha, que ele ganhou da lua. Tocou, tocou, tocou o tambor e mostrou para todo mundo aquele presente. E disse para todo mundo que aquele presente era um presente da lua. E desde aquele dia se ouve tocar em todas as terras da África o som do tambor. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Dizem que os olhos são a janela da alma e por eles podemos ver o mundo, ler livros. E eu confesso para vocês que eu tenho uma grande paixão por esse autor e por todos os livros que ele escreveu. Agora imaginem poder ouvir as palavras de Kafka. Vamos a essa apresentação? Oi, eu sou a Thalita, sou contadora de histórias e também acadêmica do curso de Pedagogia da Unespar de União da Vitória. Eu faço parte do projeto de extensão Filosofia e Literatura, Um Olhar para a Liberdade, do curso de Filosofia, também da Unespar de União da Vitória. Este projeto usa da contação de histórias como um instrumento de democratização da filosofia, bem como do acesso da literatura a lugares marginalizados. Se você quer ouvir uma história, continue aqui comigo. Certa manhã, ao despertar de uma noite de sonhos inquietantes, Gregor Samsa descobriu-se metamorfoseado num inseto monstruoso. É fato que a confusão consequente de sua situação chegou rapidamente. O que está acontecendo comigo? Pensou. Ele estava deitado sobre suas costas, endurecidas como uma couraça. Seu corpo apresentava uma cor marrom. Tinha nervuras arqueadas e suas pernas lastimavelmente pequenas em comparação ao resto do corpo. Não era um sonho, era a realidade. Gregor estava em seu quarto, comum, um autêntico quarto humano, mas ele não parecia mais tão humano assim. Gregor Samsa até cogitou a possibilidade de voltar a dormir, confessando para si mesmo que talvez aquela situação fosse fruto da ausência de descanso. Mas o repouso não veio, pois o relógio já anunciava o atraso daquele homem. Não só o relógio, como a porta batia um homem. O gerente da firma em que Gregor Samsa trabalhava como caixeiro viajante havia sido enviado para buscá-lo, ou pelo menos para saber o motivo que ocasionara a ausência daquele funcionário na firma naquela manhã. Gregor Samsa sentiu certa chateação em ser alvo fácil de desconfiança do chefe, pois devido a um pequeno atraso já enviava o próprio gerente da firma para buscar Gregor Samsa. Este teve que ouvir, do lado de fora do quarto, o gerente dizer um grande sermão sobre como um bom trabalhador precisa superar as suas dificuldades feliz ou infeliz e ir ao ofício com honra. Gregor não se conteve,
teve que replicar o gerente, dizendo a ele coisas que quem sabe pudesse fazê-lo compreender a sua situação. Entretanto, até mesmo a família de Gregor Samsa não conseguia entendê-lo. O gerente, por mais que chegasse próximo à porta, não podia ouvir nada que ele dizia. Ou melhor, até ouviam um grunhido, um som baixo, algo como um som de bicho. A voz de Gregor Samsa também havia sofrido a metamorfose. Não era mais uma voz humana. Gregor compreendeu que a única maneira de conseguir comunicar-se com as pessoas que estavam ali fora era apresentando-se a elas. E assim fez. Com muita dificuldade, tentou chegar perto da porta. E quando conseguiu, o desafio agora era destrancá-la. Enquanto isso fazia, muitas coisas passavam pela sua cabeça. Ele pensava sobre aquele trabalho, o qual Gregor não tinha tanta satisfação, mas que também não podia perdê-lo, afinal, Gregor Samsa era o único provedor daquela família. Ele também pensava na irmã, uma adorável jovem com um talento exemplar para a música, mais especificamente, o violino. Gregor tinha a intenção de enviá-la para o conservatório, a fim de validar o talento da irmã. Ele também pensava em sua relação com o pai e com a mãe, que às vezes era questionável, mas que mantinha. Acontece que o encontro de Gregor Samsa com aquelas pessoas que estavam do lado de fora do quarto não foi como ele esperava. A situação não deixou margem alguma para diálogo ou compreensão. O gerente, logo que pousou os olhos sobre o corpo de Gregor Samsa, não pensou duas vezes em fugir imediatamente para fora daquela casa. O pai só conseguiu tocar o próprio filho com uma vassoura para dentro do quarto novamente, enquanto a mãe padecia com um susto. A metamorfose não afetou apenas Gregor Samsa. Depois daquele dia, toda aquela família estava imersa numa sensação estranha, misturando medo, confusão e descontento. Greta, a irmã de Gregor, foi a única que, a princípio, tentou desenvolver algum tipo de empatia, misericórdia do irmão. Ela até alimentava-o e cuidava da higiene de seu quarto. Mas ainda nessa época, Greta não era capaz de encará-lo. Os pais tentavam apenas ignorá-lo, o máximo que podia, concordando com o confinamento isolado daquele homem. Houveram alguns momentos em que Gregor esteve frente a frente com a sua família, mas em todos eles a única coisa que acontecia era gritos, sustos e descontento, sempre acontecendo situações dolorosas e de negação. Num desses momentos, Gregor Samsa, atraído pela doce música de sua irmã, começou a se aproximar cada vez mais e mais do lugar onde ela estava, saindo quanto mais possível de seu quarto. Não demorou muito para que os seus pais, a irmã e alguns novos inquilinos que estavam na casa descobrissem Gregor Samsa bem ali, perto deles, não em confinamento em seu quarto. Como de costume, a sensação foi a mesma: susto, espanto, medo e desconforto. Gregor não demorou para ser censurado e chutado novamente para dentro de seu quarto. Mas antes que pudesse entrar em confinamento mais uma vez, ouviu da boca da irmã pesares enraivecidos, onde esta não o reconhecia mais como irmão, apenas como um bicho egoísta que não sabia mais quando não cabia em um lugar, quando não era mais bem-vindo. Gregor ouviu, compreendeu e se desprendeu, literalmente, da vida. Na manhã seguinte, quando a família descobriu que o empecilho que tanto a atrapalhava não mais existia, não teve espaço para outra coisa senão o alívio, a felicidade. Aquilo que os deixava incomodados havia partido. E agora era a hora de, quem sabe, uma nova metamorfose, uma felicidade e um renovo que logo chegou. Naquele mesmo dia, pai, mãe e filha saíram para passear, juntos, algo que já não faziam há muito tempo. Debaixo do sol, um adorável sol, mesmo sol que horas mais cedo havia presenciado o último fôlego de uma metamorfose. Hoje, o Sarau Virtual Juntos em Casa contou muito com a colaboração da professora Alcimara,
que é chefe da Divisão de Extensão e Cultura do Campus de União da Vitória. Alcimara, agradecemos muito a você toda a colaboração, o contato com os professores para que esse sarau fosse viabilizado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse nosso sarau especial sobre o Campus de União da Vitória. Esperamos vocês no próximo sarau, dia 26 de setembro. E como não podíamos deixar de fazer o mistério, assistam o vídeo a seguir para saber de qual campus vamos receber apresentações para o próximo sarau. Até breve!